Você já teve a oportunidade de se pegar pensando em ser um adorador espiritual? Você já imaginou a necessidade ou a possibilidade de ser adorador? Pois é, nesse vídeo nós vamos tratar desse assunto sobre adoração espiritual. Isso porque é um assunto bíblico. Nós lemos no livro de João, no capítulo 4, nós temos um assunto interessante sobre isso, que eu quero tomar por base. No capítulo 4, versículo 23, nós lemos que a hora vem, e agora é, em que os adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Isso é o que diz o versículo 23 e 24. Então, o que eu quero chamar de adoração espiritual é aquela adoração, conforme a Bíblia, em espírito e em verdade. Na realidade, para você adorar a Deus em espírito e verdade, você precisa de alguns qualificativos. Por exemplo, você precisa conhecer quem é Deus. Como é que você vai adorar a Deus se você nem o conhece? Não é conhecer, saber que Ele existe ou já leu em alguma coisa, mas uma necessidade de ter uma intimidade com Ele, um conhecimento, uma relação. E aqueles que o adoram, para adorar em espírito e em verdade, têm um conhecimento de Deus, um conhecimento na sua essência espiritual, isso quer dizer, o seu lado espiritual todo, e também o conhecimento na sua materialidade, na sua ação espiritual com o material. Porque Deus é o dominador, então existe essa relação entre o material e o espiritual. É preciso que se conheça também isso aí, a diferença entre Deus espiritual e o Deus criador. O que significa adorar em espírito, então? O que significa você adorar em espírito? Significa você ter uma conexão interior, como eu já disse, com Deus. Por que interior? Porque o exterior é o corpo, é a carne. O espírito é a parte interior do homem. Então, existe essa necessidade de você ter essa conexão interior para que você adore a Deus em espírito e em verdade. E também importa que você tenha o coração em espírito, coração espiritual, né? Tem a importância de Deus no seu coração, porque a Bíblia diz que o homem fala daquilo que está no seu coração, tendo o coração como base, né, claro. Mas se você não tiver Deus no coração, se Deus na sua vida ele for uma coisa superficial, você não tem condição de ter essa adoração com Deus, como diz a Bíblia, que importa que adore em espírito e em verdade. Então, hoje, para você adorar a Deus em espírito e em verdade, você tem que cultivar essa relação íntima com Deus. Você tem que evitar coisas formais, vazios formais. O que vem a ser isso, vazios formais? São atitudes que nós praticamos e achamos que estamos praticando alguma coisa dentro do agradável a Deus, quando na verdade estamos apenas formalizando. Porque se a Bíblia nos diz que Deus é espírito, eu tenho que trabalhar em relação com Deus do lado espiritual. É o que ela disse, eu vou continuar dizendo, que os que o adoram em espírito e em verdade. Então não é só espírito, mas também em verdade. Nós vamos desenvolver isso aí. Então, o que vem a ser espírito e verdade? Espírito e verdade significa que essa verdade, espírito é o espírito, mas verdade significa que você precisa ter um alinhamento com a palavra de Deus. Você não pode ser um adorador a Deus
e ter ações diferentes do que a palavra de Deus ensina. Você não pode fazer uma coisa e dizer outra, ou dizer uma coisa e fazer outra. Você não está sendo realista, não está sendo alinhado com a palavra de Deus e não está havendo sinceridade na sua inspiração. Então, quando você se propõe a adorar a Deus em espírito e verdade, significa que deve ter uma integridade de ação material e espiritual. Porque você tem que praticar uma inspiração verdadeira, tem que ser verdadeira a sua inspiração. Você tem que ter um conhecimento da verdade que a Bíblia revela. Por quê? Porque você não pode praticar a verdade sem ter um conhecimento da verdade. Você não pode fazer um teste sem ter um conhecimento daquilo que você vai ser testado. E você tem que viver uma vida consistente ou condizente com o Espírito. Então, para que você tenha essa oportunidade de adorar Espírito em verdade, é preciso que, além da intimidade, você tenha uma integridade, uma sinceridade na sua inspiração, tenha um alinhamento entre as suas ações e a espiritualidade de Deus, e também que você conheça o que se refere a Deus na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Veja que são coisas simples, mas são coisas objetivas necessárias para que haja um cumprimento daquilo que a Bíblia diz, que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Isso não implica em um lugar, numa casa, numa igreja, no alto do morro. Não tem nada a ver a parte física com a parte espiritual. A sua atitude espiritual interna para com Deus, ela independe da posição do seu corpo, independe de onde você estiver, mas depende única e exclusivamente da sua intimidade com Deus, do seu alinhamento que você tem para com Deus. Então, voltando à nossa base de reflexão, nós podemos dizer que muitas vezes nós temos verificado no nosso dia a dia atitudes, práticas de adoração, de comunhão com as igrejas, os templos, materiais. Nós vemos pessoas crentes que são verdadeiros colaboradores, são frequentadores constantes nas igrejas, no seu dízimo, nas suas ofertas, na sua presença, ajudando material, fisicamente até, cantam, oram, tocam, pregam. São coisas que embelezam e aparentemente estão fazendo a obra, mas que entre essa ação, esse feito e a realidade da adoração em espírito e verdade, existe uma distância. Essa distância é aquela que a Bíblia exige que seja demolida, que não exista. E você adora, canta, ora, tal, prega, facilita, ajuda, mas se você não tiver um alinhamento entre a sua ação e a sua intimidade com Deus, isso não está sendo feito em espírito e em verdade. Isso significa que você está perdendo tempo, que você não está com a sua passagem para a eternidade garantida. Porque Deus, Ele, nas suas observações, Ele não está preocupado com o templo de igreja, se está cheio, se está vazia, se tem muita gente, se tem pouco, ou se você vai todo dia ou se você não vai. Isso aí é uma coisa que depende da sua santidade, da sua santificação, do seu preparo, do seu crescimento espiritual. Mas a base para que você tenha a adoração com Deus em espírito e em verdade, ela depende da intimidade que você tenha com Deus e não
do que você faz na igreja, ou na sua casa, ou na rua. Então, o proceder como um bom cidadão, como um bom crente, como uma pessoa acolhedora, isso é necessário e pode ser realizado até por aqueles que não têm nenhum conhecimento da palavra de Deus. É muito fácil a gente encontrar pessoas que não têm um conhecimento da palavra de Deus, mas que praticam boas ações, são pessoas direitas, não roubam, não matam, não andam praticando coisas erradas, mas não tem essa afinidade com Deus, não tem intimidade com Deus, apesar que simulam um Deus que não existe, mas para que haja conforme a palavra, a Bíblia diz que é preciso que adore em espírito e em verdade. E para se chegar a esse nível de adorador em espírito e em verdade, não é a ação externa, não é aquilo que você faz, é a maneira como você faz. Que você pode fazer muita coisa, mas de uma maneira para agradar ao seu superior, para agradar a você mesmo, para se apresentar, para crescer, para agradar seu esposo, sua esposa, seu marido, ou agradar o público, seja o que for. Mas que na verdade aquilo é como se fosse uma simulação que, ao invés de agradar, desagrada a Deus, porque é um fingimento que não leva a lugar nenhum em termos de eternidade. Mas quando você adora a Deus em espírito e em verdade, você deve fazer tudo isso, cantar, orar, sair para pregar, ler a Bíblia, etc., além dessa intimidade com Deus. Mas para isso é preciso que voltemos ao início da nossa conversa e verificar que essa intimidade com Deus depende do conhecimento de Deus. Você conhece a Deus? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Você ora, você fecha o olho para orar, você quer que surja na sua frente? Qual a imagem espiritual que surge? Se você diz, meu Deus, aí você eleva o pensamento aos céus, em qual direção? A quem você está orando? A quem você está adorando? Para quem você está pedindo? Você não pode ter uma intimidade sem um conhecimento. Conhecimento se adquire. Como adquirir esse conhecimento? Através da leitura da palavra. Mas eu não sei ler, mas a Bíblia, o conhecimento vem pelo ouvir. Procure ouvir boas conversas, procure ouvir a palavra de Deus por pessoas que realmente falem a palavra de Deus e não somente fale a palavra, seja qualquer palavra, mas fale a palavra de Deus e você vai crescendo no conhecimento e Deus vai se formando na sua vida até o nível de varão perfeito. E quando você chegar ao nível de varão perfeito, como diz a palavra de Deus, que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, para saber, para chegar, para entender qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. É preciso a intimidade. Não é o trabalho cansativo do braço do homem que vai fazer você ter intimidade com Deus. Isso é agradável a Deus, mas é preciso que seja feito em cima de uma base espiritual, de um conhecimento. Então que Deus nos ajude. Nós temos esse vídeo essa live já está um pouco grande, mas nós vamos dar uma segunda parte desse assunto. Já está preparado, já está pronto, mas vamos fazer um segundo vídeo. E eu espero que Deus abençoe, que haja, não importa quem está falando, importa que a palavra seja ouvida e meditada e que haja um proveito. Muitas vezes as pessoas se preocupam com quem está falando, mas esse pregador é feio, esse pregador é preto, esse pregador é pobre, é velho, é moço, e tal. E
as características físicas do pregador, muitas vezes, são mais observadas do que a palavra que ele está falando. Isso é uma coisa ruim, porque Deus pode usar qualquer pessoa que ele esteja em condição de ser usada, e não importa como ele esteja, onde ele esteja, como ele esteja, importa o que ele diz. Então eu quero me colocar na posição de trazer a palavra de Deus e que essa palavra seja observada, seja escutada, seja analisada, para que haja uma evolução no crescimento espiritual de cada um. Que Deus nos abençoe. Eu tenho minha rede social no YouTube, vocês entrem lá, Professor Armando Silva, temos muitos vídeos. Tem também no Instagram, nós temos também como Armando Silva, está lá, só colocar e aparece. E temos também no Face, Armando Silva também, que tem algumas mensagens menores, mas tem, onde eu espero esse contato com todos para trabalharmos juntos, e eu espero estar sempre trazendo alguma coisa para o crescimento da palavra de Deus na minha cooperação com o reino do Senhor aqui na terra.